Olá, sexto ano. Hoje a nossa aula de História será uma revisão do capítulo 3, o Oriente Médio. Nós já falamos sobre o Império Babilônico, sobre a importância da invenção da roda pelos sumérios, né? Já vimos que a Mesopotâmia, que tem essa representação na apostila de vocês, significa terra entre rios, que é uma região no Oriente Médio localizada entre o rio Tigre e Eufrates. Então, nós vamos destacar aqui os pontos mais importantes, né? Que durante a antiguidade a agricultura e a pecuária elas foram se desenvolvendo muito rapidamente. A partir desse desenvolvimento e com a chegada da roda veio dar mais velocidade, né, a esse desenvolvimento. Vão se formando as cidades onde foram criadas oficinas, onde vão surgindo as atividades dos ceramistas, dos tecelões, dos carpinteiros. Então, vai havendo um crescimento dessa civilização. Eram politeístas e apenas os hebreus, como nós já vimos em aula anterior, eram monoteístas. Com relação ao Império Babilônico, nós já destacamos o Código de Hammurabi, né, que foi o primeiro código que vai regular todo o comportamento da cidade e tem o nome do rei Hammurabi, evidentemente. Era como uma espécie de Constituição Nacional da Babilônia. Então, a gente tem aí um código que vai surgir, que vai definir os crimes, que vai determinar as penas que vão ser aplicadas. É nesse código que surge o princípio de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Dentro desse contexto, né, a Babilônia cresce muito e, posteriormente, ela vai sofrendo, depois da morte de Hammurabi, que foi um grande líder, um grande rei, ela vai sofrendo várias invasões e o seu império acaba sendo enfraquecido e dominado por outros povos, como os assírios, os cassitas, né, os elamitas. Então, quando surge o Império Assírio, né, eles habitavam numa região na Mesopotâmia que era usada assim, meio como que passagem entre o Mediterrâneo e a Ásia, o continente asiático, e ele vai se desenvolver. Eles vão criar o primeiro exército permanente de onde se tem notícias, né, com domínio já de técnicas militares bastante avançadas. Por volta de 626 a.C., a gente vai ter o fim, a gente vai ter o início do Segundo Império Babilônico. Então, Nabucodonosor ele vai ter uma grande representação, né, nesse império, e ele vai transformar a Babilônia numa cidade importantíssima no Oriente Médio, né? Vai expandir muito o seu império, o seu reinado, vai dominar vários territórios vizinhos, vão escravizar, nesse período, os hebreus, né? E dentro desse governo dele, ele vai construir os jardins suspensos da Babilônia, não é? Vai criar um zigurate, era um templo em forma de pirâmide, muito elevado, muito alto, com mais de 90 metros de altura. E o zigurate, importante destacar, mais uma vez para vocês, além da função
religiosa, que ele era utilizado como templo, ele funcionava também como torre de vigia, ou seja, ficavam homens constantemente nas partes mais elevadas a observar se não viria se aproximando invasores. Os hebreus, que eram povos, né, nômades, né, compostos pelas 12 tribos de Israel, eles viviam na cidade de Ur, e que ficava mais ao sul, né, da Mesopotâmia. Eram comunidades tribais organizadas e chefiadas por patriarcas, ou seja, normalmente era o homem mais que tinha maior conhecimento, mais sábio, mais velho, não é? Dentro desse contexto também surge a figura de Abraão, que foi o primeiro patriarca, que saíram de Ur e vão se estabelecer na Palestina, que isso há relatos bíblicos também, né? Considerada como a terra prometida por Deus. Então, tem muitos dos relatos bíblicos estão nesta página 10, dentro desse tópico que trata dos hebreus, né? Se tem um destaque aí para a Bíblia Sagrada, que é composta por 66 livros, que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que vai retratar, né, toda a passagem de Cristo aqui pela Terra. E é considerado o livro mais lido no mundo, né? O livro que tem mais de 25 milhões de exemplares, muitos livros impressos, né? Então, os hebreus, eles foram, durante a Antiguidade, o único povo monoteísta que acreditava apenas em um único Deus, que eles chamavam de Jeová. Ok? Nós temos também os fenícios, né? Que tinham uma vocação marítima e comercial muito grande, justamente por conta das condições do seu território. Então, eles desenvolvem bastante essas habilidades. Os fenícios também eles vão criar o alfabeto. O alfabeto deles inicialmente só tinham consoantes, posteriormente é introduzida as vogais, né? Então, o alfabeto fenício, ele não possuía vogais. E os gregos é que, ao adaptarem, introduziram as vogais que nós conhecemos hoje no nosso alfabeto. Os persas também foram povos muito importantes na antiguidade, sempre em busca de conquista de território, né? Tem uma representação do Império Persa aqui na apostila de vocês. Os conflitos sempre muito violentos, né? Muito corpo a corpo, observem pela gravura, né? Sempre se utilizando muitas lanças, espadas. Então, a gente vai perceber que os conflitos, as guerras na antiguidade, principalmente nessa questão da Batalha de Maratona, os conflitos eram muito violentos, muito agressivos, sempre com a utilização de espadas e num confronto corpo a corpo. Ok? Eu sugiro a vocês uma releitura do capítulo para facilitar a compreensão do texto. Um ótimo estudo para vocês e como atividade devolutiva número 4, resumo do capítulo, destacando só os pontos mais importantes. Um ótimo estudo para vocês.